Fala galera, beleza? Você votou e aqui está o jogo. Vitória do Shakhtar Donetsk por 3-1 sobre o Dynamo Kiev na retomada do campeonato ucraniano neste final de semana. Para quem não entendeu, é o seguinte, toda semana, voltei agora, né? Porque agora a gente já tem futebol suficiente para isso. Toda semana, a partir de agora, novamente, sempre lá no meu Twitter, @Gustavo Hoffmann, eu coloco às sextas-feiras uma enquete com alguns jogos do final de semana para você escolher qual eu assisto e aí eu trago uma análise maior aqui no canal no YouTube. É a hashtag Assiste aí Hoffmann, que é o nome aqui do canal também. E o vencedor da enquete na sexta-feira foi Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev, o grande clássico do futebol ucraniano que voltou então nesse final de semana. Campeonato ucraniano que está na sua fase decisiva já. Na Ucrânia são 12 times na primeira divisão, a gente teve turno e retorno, 22 rodadas, e aí começou a fase final. Teve a primeira rodada e o campeonato parou por conta da pandemia de coronavírus, voltou nesse final de semana. Você lá na Ucrânia eles soma tudo, né? Não tem divisão de pontos, nada, então depois das 22 rodadas, dividiu a competição, os 6 primeiros e os 6 últimos, lutando pelo título, lutando contra o rebaixamento, e segue a contagem normal de pontos, de jogos, etc. Então, depois de 24 rodadas, o Shakhtar Donetsk tem 62 pontos, 16 a mais do que o Dynamo Kiev, ou seja, o Shakhtar será campeão mais uma vez, com certeza. O time sofreu só 2 derrotas na temporada, uma para o Vorskla Poltava na temporada regular ainda, e na abertura dessa fase final foi surpreendido pelo Zorya por 1-0. O Dynamo Kiev, Desna e o próprio Zorya, os três têm 46 pontos, então a briga pelo vice-campeonato que leva o time à fase preliminar da Champions League será bastante intensa. O campeão do campeonato ucraniano vai para a fase de grupos da Champions League. Dynamo Kiev então numa briga ferrenha com Desna e com Zorya. Vamos falar um pouco sobre a partida agora. Eu assisti neste domingo o jogo, para todos que perguntam também como você assiste esses jogos alternativos aí pela Europa, pelo mundo e tal. Eu faço parte de um grupo de jornalistas que tem acesso, a gente paga, obviamente, um sistema profissional de scout chamado Y-Scout. Então, nele eu tenho acesso a jogos do mundo inteiro, relatórios específicos de jogadores, vídeos de jogadores, times, etc. Então, e aí eu tenho, naturalmente, também os jogos completos, e eu assisti ontem lá essa vitória do Shakhtar Donetsk por 3-1 sobre o Dynamo Kiev. Ou como se fala em russo, que é a língua de Donetsk, o Shakhtar não continua fora da sua cidade por conta do conflito no leste da Ucrânia, é Shakhtar Donetsk. Aliás, sobre essa questão, o Shakhtar, desde a guerra no leste da Ucrânia, tem mandado seus jogos em Kharkiv, né, que fica um pouco mais a leste, mas não na região de Donbas também. Com isso, desde que manda seus jogos em Kharkiv, né, tem sido dominante também no futebol ucraniano, mas agora nessa retomada do futebol ucraniano, para facilitar também, porque o time treina, vive lá em Kiev, os jogos do Shakhtar vão ser no Estádio Olímpico de Kiev, que é a casa também do Dynamo. Então, esse clássico já aconteceu no Estádio Olímpico de Kiev. Gols marcados pelo Bujalski para o Dynamo Kiev aos 37 minutos, e o Marlos empatou aos 39, fez o segundo aos 22 do segundo tempo, e o Marcos Antônio fez o terceiro aos 29, definindo essa vitória do Shakhtar por 3-1. Os dois times jogaram numa variação do 4-3-3 com a bola para o 4-1, 4-1 sem a bola. O Dynamo chegou a marcar o primeiro gol antes do gol aos 37, marcou um outro também aos 18 minutos, bem anulado, gol do Sidorchuk, bem anulado pela arbitragem, com auxílio do árbitro de vídeo. Houve uma falta fora do lance do Popov no Stepanenko e a arbitragem corretamente anulou. As escalações dos dois times: o Shakhtar entrou em campo com Piatov, Dodô, Krivitsov, Matvienko e Ismaili, Stepanenko, e aí Marlos Kovalenko, Alan Patrick, Tyson, Júnior Moraes na frente. O Dynamo Kiev com Bushtian, Kedziora, Popov, Shabanov, Mikolenko, Tsitchailvili, Sidorchuk, Shepelev, Verbic, Bujalski, e no ataque o Rusin. No Shakhtar entraram depois o Marcos Antônio, o TT, Fernando Konoplyanka e o Solomon. O Shakhtar segue com muitos brasileiros do meio para frente. Foram 4 brasileiros titulares e 2 brasileiros ucranianos titulares. Então, Dodô, Ismaili, Alan Patrick e Tyson, jogadores brasileiros.
os dois brasileiros ucranianos. Por quê? Porque eles defendem a seleção da Ucrânia, Marlos e Júnior Moraes. Aliás, foram os dois nomes da partida, né? Os dois primeiros gols do Shakhtar, os dois marcados pelo Marlos, surgem de tabelinha com o Júnior Moraes funcionando como pivô dentro da grande área. O Dinamo começou melhor, o Shakhtar tinha mais posse de bola e terminou com mais posse de bola. Vou até pegar as estatísticas aqui para passar para vocês também, mas o Dinamo começou melhor, era mais perigoso, criava mais oportunidades. O Shakhtar tinha mais a bola, mas criava pouco. Porém, a eficiência do Shakhtar, o aproveitamento do time durante todo o jogo foi muito superior. Na segunda etapa, o Shakhtar foi melhor do que o Dinamo Kiev, mas no primeiro tempo o Shakhtar sofreu bastante realmente com o Dinamo. 3-1 no placar então, finalizações, 8 do Shakhtar, 4 no alvo. Do Dinamo, 10 finalizações, 4 no alvo. O Dinamo finalizou um pouco mais do que o Shakhtar Donetsk. Um detalhe que eu até reparei na transmissão, no finalzinho do jogo, nenhum impedimento do Shakhtar Donetsk, né? O Dinamo foi um time que pressionou bastante o Shakhtar teve oportunidade de contra-ataque, o terceiro gol, por exemplo, surge em jogada de contra-ataque, mas todos bem posicionados, nenhum impedimento me chamou essa atenção do Shakhtar Donetsk. Na posse de bola, 59% para o Shakhtar, 41% para o Dinamo Kiev. Número de posses de bola, número de ações do time com a bola, 96 do Shakhtar, 90 do Dinamo. Você vê como o Dinamo conseguiu aproveitar também essa menor posse de bola que o time teve. Enfim, total de passes, 544 do Shakhtar, a gente vê um número muito acima do que a gente está acostumado, por exemplo, no futebol brasileiro, com 89% de aproveitamento, e o Dinamo Kiev com 323 passes, um time que jogou mais em velocidade, e 82% de aproveitamento nos passes. Um detalhe muito curioso sobre a partida, foi sem público, né? O campeonato ucraniano foi retomado sem público, e o estádio olímpico é muito grande, né? Então, na transmissão, como não tinha barulho de torcida, nem aquele áudio ambiente que a Bundesliga, por exemplo, tem feito nas transmissões, era possível ouvir muita coisa do que é dito em campo. Para quem já me conhece um pouco mais, eu tenho um russo básico ali, pelo menos, consigo entender alguma coisa, mas o curioso aqui é o seguinte, o técnico do Shakhtar, como vocês sabem, é português, o Luis Castro. 6 desses jogadores titulares falam português. Outros 3 saíram do banco de reservas e entraram na partida. Então, a maior parte dos diálogos que eu ouvia na transmissão eram em português. Então, os jogadores se comunicando, o Luis Castro falando com os jogadores, passando orientações, tudo em português. Isso foi bastante engraçado, porque eu nunca tinha visto um jogo do campeonato ucraniano sem público. Então, de vez em quando tem aquele sobe-som ali de um ou outro jogador gritando em português, mas agora foi diferente, deu para ouvir totalmente as instruções, os jogadores conversando, comunicando, pedindo a bola, tudo em português. Isso me chamou bastante atenção. Curioso, né? Óbvio que isso já acontecia, né? Mas, enfim, eu nunca tinha assistido um jogo do campeonato ucraniano sem público. Foi legal, foi engraçado ver o pessoal todo falando em português. O campeonato ucraniano, então, segue na próxima rodada. Vou pegar aqui já a próxima rodada, a terceira dessa fase final, com o Shakhtar virtual campeão. O Shakhtar joga contra o Desna no próximo dia 6, sábado. O Dinamo Kiev recebe o Alexandria no domingo. Então, jogos no sábado e no domingo o Zorya joga contra o Kolos. 16 pontos para o Shakhtar Donetsk, questão de tempo para ficar com mais um título. Sobre o Marlos, que foi um dos destaques da partida, o destaque da partida com 2 gols, ele tem 11 gols agora na temporada e 4 assistências, participou de 15 gols do Shakhtar na temporada diretamente, e na carreira contra o Dinamo Kiev são 7 gols em 24 jogos. Tem uma boa marca também contra o grande rival do Shakhtar. O Marlos coloca já o seu nome na história dos principais jogadores do clube, né? Uma história que tem outros brasileiros como Jadson, Fernandinho, Luiz Adriano, Brandão, que foi o primeiro brasileiro a jogar pelo Shakhtar Donetsk, que tem uma tradição enorme em contratar brasileiros por conta do Mircea Lucescu, lá atrás, treinador romeno, que sempre gostou muito do futebol brasileiro. Ele foi a principal porta de entrada para os jogadores daqui atuarem no Shakhtar, que hoje contrata bem mais os jovens, né? Investe muito nos jovens, como foi o caso até dos atletas que entraram, Marcos Antônio, que saiu de Portugal, TT, que saiu do Grêmio. E esses atletas vão crescendo demais. O Marlos, bem mais experiente, não veio nesse esquema de jovem, né, já veio com uma situação mais estabilizada no futebol do leste europeu. O Marlos está já entre os grandes nomes na história do clube. Tá certo, galera? É isso. O grande clássico do futebol ucraniano, então, vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Dinamo Kiev por 3-1. Valeu, grande abraço.
Obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, passem aí pelas playlists e até o próximo vídeo.